Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e eu gostaria de dizer desde já que este vídeo está sendo gravado com a câmera frontal do Zenfone 4 a 1080p Full HD 30 quadros por segundo. Eu estou utilizando esse telefone há 15 dias e hoje venho aqui com o intuito de tecer alguns comentários sobre a câmera dele. Óbvio que vão ser comentários feitos sob a perspectiva de um fotógrafo amador, eu tirando fotos em modo automático no cotidiano. A gente sabe que a frase da ASUS para promover a linha Zenfone 4 foi "We love photo", nós amamos foto, portanto esse é um foco importante desses smartphones e o Zenfone 4, este modelo que está gravando o vídeo, é o aparelho mais importante entre os lançados no Brasil. No vídeo em que eu fiz minhas primeiras considerações sobre o Zenfone 4, eu disse que saí de um Galaxy S7 Edge, um smartphone que tem uma câmera top até hoje, para o Zenfone e não percebi muito o baque dessa mudança. Com isso, algumas pessoas surtaram dizendo Rodrigo, é óbvio que o S7 Edge é superior e esse tipo de coisa. E vejam, o que eu quis dizer foi que no tipo de uso que eu faço, tirando fotos em meu cotidiano no modo automático, nesse tipo de uso eu não percebi muito a transição do S7 Edge para o Zenfone 4. Mas é óbvio que eu percebi que o S7 Edge é sim um smartphone superior. Ele tem um disparador mais rápido, um foco mais veloz e constantemente se dá bem em situações de baixa luminosidade em que o Zenfone 4 ainda patina um pouco. No geral, eu costumo dizer para pessoas próximas que as melhores fotos que você consegue tirar no Zenfone 4 estão ali mais ou menos no nível das melhores fotos que você tira com iPhones ou Galaxies, pelo menos nos olhos de pessoas leigas, de pessoas que não sejam tão técnicas assim, sabe? Vão bater o olho e dizer, realmente são fotos do mesmo nível, as melhores. Você vê que em diversos cenários ele vai tirar fotos com cores muito bonitas, uma definição de imagem muito boa e todo esse tipo de coisa. Mas na média das fotos, ou seja, não são as melhores, aquela que você está utilizando aqui, tira o telefone do bolso, nessa média aí de fotografias corriqueiras, eu percebo que o Zenfone 4 patina sim, e isso muitas vezes me parece ter a ver com software. Ele tem um hardware que está acima de qualquer suspeita, é muito bom o conjunto óptico, mas o software que a ASUS utiliza, como diriam aqui em minha terra, às vezes parece meio aperreado, meio ansiosinho, e isso causa alguns resultados não tão interessantes assim. Um dos exemplos mais clássicos disso aí são algumas fotos que você tira com a câmera frontal do Zenfone 4. Algumas selfies que você tira quando você coloca aquela função de flash na tela ativada, sabem? Quando a tela fica branca para ajudar na iluminação da foto, você normalmente faz isso quando a luz está um pouco mais baixa. Muitas vezes quando você utiliza esse recurso, o resultado é um brancão meio estranho que acaba escondendo alguns detalhes que ficariam mais bem representados se a foto tivesse até um pouquinho mais escura, não tão brancona, não tão exposta. Uma das novidades dessa câmera frontal do Zenfone 4 é o fato de que ela consegue tirar fotos com o chamado fundinho desfocado, o modo profundidade. Isso é feito totalmente através de software e o que eu percebo é que é um efeito bastante afoito também. Normalmente ele fica forte e artificial. De repente, se ele fosse suavizado por padrão, ou até se tivesse a opção de regular a intensidade desse efeito, a gente conseguiria fotos melhores, mas o que eu percebo é que, em muitos casos, a foto fica estranhona simplesmente porque o efeito está forte demais, está over, sabe? Está exagerado. E é bem curioso, porque constantemente o recorte que o software faz para separar o primeiro plano da foto do plano de fundo, né, para ir aplicar o desfoque, em muitos casos esse recorte é muito bom. Ou seja, parabéns para a ASUS por isso, mas eu acho que de repente uma maneirada no efeito, a possibilidade de ajustar, ajudaria bastante no resultado que se tem. Já sobre a câmera traseira, eu também acho que às vezes ela exagera um pouco no sentido de tentar fazer as coisas ficarem mais claras. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a ASUS entrou no mercado brasileiro com o Zenfone 5, a nomenclatura era outra, né? Por isso que é um telefone anterior com esse nome, mas enfim, o Zenfone 5, depois o que veio em seguida, o Zenfone 2, eles faziam uma publicidade grande de um tal efeito dessas câmeras em que elas enxergavam coisas no escuro quando câmeras famosas como as do iPhone não conseguiam enxergar.
eles falavam bastante disso aí, tem até umas caixas escuras em que você enfiava as câmeras e aí o software dava um jeitão para as fotos ficarem claras e mostrarem detalhes que outras câmeras não enxergavam. Pois bem, eu acho que essa aperreação atual do software do Zenfone 4 também tem um resquício disso aí, dessa publicidade que a ASUS já fez em algum momento sobre enxergar tudo no escuro. E aí eu fico com essa impressão de que em algumas situações de baixa luminosidade, a câmera do Zenfone 4 se preocupa mais em deixar tudo claro do que em conseguir um bom balanço de cores, o que às vezes consiste até em deixar certos aspectos da foto mais escuros. Só que, por outro lado, também existem cenários em que está tudo claro, aí você vai focar em um objeto que é claro também, e para destacar esse objeto, a câmera, o software, deixa todo o redor mais escuro de uma forma bastante inconsistente, que cria uma fotografia que não diz respeito àquilo que você está vendo na realidade, sabem? Eu tenho que dizer que esse tipo de efeito eu já percebi em outros smartphones de outras empresas, como alguns Motorola, mas estou tratando da ASUS porque o assunto é o Zenfone 4, né? Falando em escuridão, eu também devo notar que na traseira do Zenfone 4, uma das grandes novidades são as duas câmeras, né? Tem a câmera padrão e tem a câmera mais wide, que pega mais coisas na imagem. Essa segunda câmera eu percebo que às vezes, em cenários de menor luminosidade, ela tira fotos um pouquinho mais escuras. Mas se você tenta de novo, uma segunda, uma terceira vez, as fotos já saem um pouco mais ajustadas. Então eu acho que realmente vale a pena tirar 2 ou 3 fotos para depois você escolher qual é a melhor. Quem vê esse vídeo de uma forma meio afoita, e a gente sabe que isso é bastante comum na internet, enfim, quem vê desse jeito pode pensar algo do tipo: caramba, essa câmera do Zenfone 4 é uma porcaria, ou então caramba, Rodrigo tá hateando, tá destruindo a câmera do Zenfone 4 sem necessidade, e eu acho que nenhuma dessas coisas aí, viu pessoal? No geral, os resultados que eu tenho tido com essa câmera são muito bons sim. É um equipamento que tem bons componentes, que na maioria das vezes vai te entregar bons resultados, mas que ainda perde para concorrentes consagrados, como por exemplo um Galaxy S7 ou um Galaxy S8, que eu não testei, mas o que dizem as análises é que é uma versão aprimorada do S7, portanto eu estou presumindo, né? E eu acho que a diferença do Zenfone 4 para esses concorrentes consagrados poderia diminuir muito mesmo com ajustes no software. O que eu costumo comentar com as pessoas que eu conheço é: se eu tenho um Galaxy S7 em mãos, eu tenho a certeza, mesmo que não aconteça, mas eu tenho a confiança de que vou pegar o telefone e sacar do bolso, em qualquer situação, e uma dessas 3 fotos vai ficar boa. Já com o Zenfone 4, eu sei que tenho um aparelho com boas câmeras no bolso, mas dependendo da condição, o software dele vai fazer uma doidicinha que vai prejudicar um pouco o resultado. A boa parte, e esse é um ponto importante, é que a ASUS é uma empresa que tem prestado atenção no feedback que é dado na internet, tanto pelo pessoal que trabalha com tecnologia, quanto pelos usuários mesmo, sobre bugs e problemas que ocorrem com os seus aparelhos, e por isso é muito provável que nos próximos meses eles lancem correções que vão deixar o seu smartphone, o software da câmera, bem mais na ponta dos cascos, e que essa diferença que eu falei que existe para os mais consagrados, é possível que ela diminua consideravelmente. Notem 2 coisas. Nesse vídeo aqui eu dei prioridade a comentar sobre minha experiência com fotos, né? Sobre os probleminhas que eu percebi com fotos. Não falei sobre vídeo, apesar de estar filmando com a câmera frontal do Zenfone 4. Isso acaba servindo como algum feedback para vocês também, vocês verem como é que ela se desempenha. Eu estou utilizando aqui 2 luminárias super simples apontadas para a parede para ajudar na iluminação. Isso é uma coisa super comum, né? E claro, eu estou falando também de fotos que eu tirei em modo automático, beleza, pessoal? Em modo automático. Portanto, se você manja pra caramba e sabe utilizar o modo manual que está presente na câmera do Zenfone 4, você com certeza vai extrair bons resultados em quase 100% dos casos. Eu estou falando aqui da minha experiência e de uma experiência que com certeza a grande maioria das pessoas vai ter, né? Que é isso, tira o celular do bolso e aí tenta registrar os seus momentos em modo automático mesmo.
É isso, eu queria dar esse heads up para vocês aí, uma rápida atualização sobre o que eu venho percebendo na câmera do Zenfone 4. Torço para que essas melhorias que eu mencionei sejam feitas o quanto antes, né? E aí a gente tenha um smartphone cada vez melhor, porque isso, enfim, é bom para quem tem Zenfone 4, é bom para quem não tem também, porque a concorrência vai tentar chegar perto e isso, enfim, é um negócio que beneficia todo mundo.